Vamos tomar um cafezinho da tarde com a gente? Ei, que delícia! Esse momento é Boa muito bom. tarde. Mas já deixa aí o seu like, já compartilha esse vídeo e não esqueça de ativar aquele sininho legalzinho, beleza? Para você ficar por dentro de tudo. É isso aí. Hoje tem uma boa notícia que nos liberta. Essa é a boa notícia. Uma boa notícia que nos liberta. Hoje nós gostaríamos de compartilhar um texto com vocês que está no livro de João, capítulo 5, do 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Caramba! Sabe que é muito lindo de ver como Jesus amava estar na festa. Você sempre vai perceber na Bíblia que Jesus estava indo nas festas, Jesus estava caminhando, principalmente as festas judaicas. Porque as festas judaicas falam muito a respeito de Jesus. Geralmente as festas judaicas apontavam para o Messias, apontavam para Jesus, como a Páscoa, como outras festas. Elas apontavam para Jesus. Mas o interessante é que Jesus ele não estava apenas interessado em ir na festa. Jesus, eu fico pensando, Jesus descendo lá para ir para a festa, a música rolando tal, e de repente Jesus ouve o som de choro, pessoas angustiadas, pessoas sofrendo com as suas dores, as suas enfermidades, e Jesus para: antes de eu ir àquela festa, eu vou cumprir o meu propósito, que é salvar e libertar aquelas pessoas que estão cativas, que estão aprisionadas. E sabe que muitas vezes, muitas pessoas estão aprisionadas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. É verdade. Quantas mulheres com síndrome do pânico, o medo invadindo o seu coração, a depressão. E o que nós vamos fazer? Qual é a boa notícia para nossas vidas hoje, nesta tarde? A boa notícia que nos liberta. Agora, libertar do quê? Muitas pessoas estão aprisionadas não só nas doenças, não só porque tudo isso é a consequência de algo chamado pecado. Estamos muitas vezes aprisionados ao pecado. Mas fique tranquilo, não é só o seu pecado, nem o meu pecado, mas o pecado original, o pecado que Adão e Eva cometeram. Aquele pecado também aprisionou a nossa vida, o pecado original. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que as pessoas estão ali junto com Cristo. Com Cristo não, junto com Deus. Adão e Eva estavam lá junto com Deus. Eu fico imaginando Adão e Eva no jardim do Éden, curtindo aquele momento, a presença de Deus. Eles sentando na mesa, que na realidade não era mesa, não tinha uma mesa, um pratinho, um bolinho gostoso desse aqui. Mas eu fico imaginando eles sentando na grama, pegando a manga lá no pé, chupando aquela manga e ouvindo Deus falar com ele, contando história, falando, olha, como era bom, e aquela coisa toda, né? Aquela coisa linda, né? E aqui o pecado original roubou isso. Nós passamos a viver escravo do pecado, como diz a palavra. Olha o que diz João 8, do 34 ao 35. Jesus respondeu: "Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família." Olha, todos aqueles que vivem pecando
é escravo do pecado e o escravo não tem lugar permanente na família. E quem aqui vive pecando? Você vive pecando, eu vivo pecando. Será que nós vivemos pecando? E sabe que antes de nós respondermos essa pergunta, nós precisamos respondê-la pela ótica de Deus. O que é pecado pela ótica de Deus? Qual é o pecado? Logo, quem vive ou não pecando pela ótica de Deus? Olha o que diz Mateus 19, do 16 ao 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Santo demais, né? O que me falta ainda, Senhor? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, então vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Compreendeu? Na ótica humana, aquele jovem era muito perfeito, porque ele não caía no pecado moral. Ele se achava santo. Ele se achava santo porque ele se achava moralmente perfeito. Ele cumpria a lei, ele cumpria, mas na ótica de Deus, pecado vai muito além. Pecado iria muito além daquilo. Pecado fala de você errar o alvo. Pecado fala de você quebrar qualquer parte da lei. E qual parte da lei aquele homem pecou? Na verdade, ele quebrou toda a lei. Mateus 22, 36 ao 40 diz assim. Mestre, vai, pode ler. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Logo, qual mandamento aquele jovem quebrou? Já parou para pensar? Então pensa comigo. Jesus falou o quê? Se você ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou para ele assim: venda tudo que você tem e dê aos pobres, ele está dizendo assim: você ama o próximo como a ti mesmo? Você teria coragem de vender tudo que você tem e dar aos pobres? Logo, você não ama o próximo como a ti mesmo. Segundo, venda tudo que tem e siga-me. Você teria coragem de vender tudo que tem para me seguir? Logo, você não me ama acima de todas as coisas. Você não me ama acima da sua riqueza. Imagina Deus falando assim com a gente que somos pastores. Você me ama mesmo? Você não vive pecando? Então venda tudo que você tem. Não venda tudo não. Venda só um pouquinho. Venda só parte. E ajuda as pessoas, dê cesta básica, ajuda as pessoas, compartilha aquilo que você tem. Será que nós vivemos ou não vivemos pecando? E por causa do pecado, o ser humano, ele passou a errar o alvo. Pois o salário do pecado é a morte. Olha lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Agora eu quero te dar uma boa notícia. O que Jesus fez por você? João 8, 34 ao 36 diz o que? Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho tem. O filho tem. E se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Logo, quando nós cremos na obra da cruz, quando nós cremos em Jesus, o que acontece? Nós passamos a nos tornar filho. Então, pastor, de escravos, pela graça de Deus,
nós nos tornamos a ser filhos. Isso, nós nos tornamos filhos. Por quê? Tornamos filhos. João 1,12 diz assim, ó, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Isso é bom demais. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E se você é filho, a Bíblia diz que o filho sim tem lugar permanente na família. Aleluia. Amém? O escravo não tem, mas Deus tirou você da condição de escravo e te transportou para a condição de filhos. Isso é porque você crê. Entende? Se você ainda não entende isso, volte lá, vou deixar o link do último vídeo que nós ministramos falando sobre o Evangelho, falando sobre o que te leva a crer, o que te dá a salvação, o que te faz filho. Então, você hoje é filho, logo liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado, agora você está livre, você é livre do pecado. Amém? Amém? Essa é uma boa notícia. Por isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, meter o dedão lá e compartilhar para geral. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o seu sininho e tamo junto aí nesse canal abençoado que vai abençoar muitas e muitas e muitas pessoas. E vem tomar um café conosco. Deixa eu falar algo. Fala. Quero falar. Desculpa, fala. Que Jesus quer nos levar a uma vida de comunhão com Ele. Sabe, não importa o que você esteja passando agora, porque eu vejo que neste momento, talvez você esteja passando por um momento de aflição. Muitos lares estão assim, muitos homens, mulheres, homens que perderam seus empregos, mulheres que estão depressivas, estão mal. Se você está numa situação difícil, eu quero dizer que não importa qual seja a sua situação, Jesus, como parou naquele dia, Ele está parando hoje para te ouvir, para entrar aí, para falar contigo, para ministrar no seu coração, para dizer que Ele é aquele que pode nos libertar. Nos libertar do quê? Da fome, da miséria, da doença, nos libertar da morte eterna e nos dar a vida eterna. Nós estamos aqui, mas o nosso foco é estar lá. Jesus é o nosso alvo. Esta é a boa notícia e Ele te deu essa condição. O acesso está livre. Ele te ama. Amém. Amém. Agora deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho e tamo junto e vamos pra cima e vem tomar um café com a gente.